muita salva de palmas. Amém? Graças a Deus. Bom dia. Amém. Bom dia para você também de casa que vai estar assistindo esse culto pelo site ou por DVD. Hoje nós estamos aqui na Igreja Evangélica do Bom Pastor, Igreja aqui da Barra de Guaratiba, para mais um culto de domingo, onde nós temos por primeiro lugar buscarmos a Deus acima de todas as coisas. E buscar a Deus, pessoal, é buscar a sua palavra, é buscar entendimento. Quando há a palavra, quando há entendimento, há o crescimento individual de cada um de nós. Amém? E Deus quer que nós venhamos a crescer. Como vimos na mensagem semana passada, Deus não quer que no meio do caminho nós venhamos voltar atrás, ou pararmos, estacionarmos, ou até mesmo pular fora. Deus quer que nós venhamos seguir à frente. Amém? Agora, irmãos, nós temos um adversário, que é Satanás. E o diabo, ele sempre vai fazer de tudo para nós voltarmos atrás, pularmos fora ou ficarmos parados. Mas Deus, ele nos dá uma orientação sobre como vencermos as ciladas do diabo. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre tribulação, sobre batalha, sobre aflições. A verdade é que essas coisas vêm sobre a vida de todas as funções. Pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus, todas enfrentam problemas. Amém? Senhor, ou tem alguém aqui que não enfrenta problema? E às vezes, até erroneamente, alguns pregadores às vezes ensinam as pessoas que servir Jesus é um verdadeiro mar de rosas, e não é, pessoal. Jesus, ele nos dá orientações que o dia mau ele sempre vem. Se você não está enfrentando problema, pode ter certeza de uma coisa: você vai enfrentar problemas. Se você está enfrentando problemas hoje, pode ter certeza de uma coisa: você vai vencer com a ajuda de Deus, mas você depois vai enfrentar novos problemas no decorrer da tua vida. A única maneira de não sofrermos mais com problemas, tribulações e aflições é irmos para onde? Para a glória. Tá certo? Pastor, mas como eu faço para vencer as tribulações? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 10. Primeiro nós vamos analisar isso sobre as tribulações. Elas existem e a Bíblia testifica sobre isso. Vamos lá, vamos ler com atenção. No versículo 10 diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência quem? Os profetas que falaram em nome do Senhor. Irmãos, você que lê a palavra, você que conhece a palavra, você que ouve as mensagens, você sabe que todos os profetas, todas as pessoas que serviram a Deus, que estão aqui destacadas na palavra, elas enfrentaram o quê? Tribulações, problemas, batalhas. Sim ou não, pessoal? Sim, enfrentaram. Mas foram pessoas que foram derrotados? Eles venceram. Então, hoje nós vamos ver essa fórmula. Aí diz mais a Bíblia aqui, versículo 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olha que coisa louca, né? É como a própria Bíblia diz, que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Olha o que o apóstolo está falando aqui. Ele fala assim: temos por bem-aventurados, ou seja, por felizes, aqueles que sofreram. Entenda isso. Aí ele diz aqui: ouvistes qual foi a aparência, a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, pessoal? Então ele dá até o exemplo do Jó. O Jó passou por maus bocados. Passou ou não passou? Mas aquilo lá serviu para Jó o que, pessoal? Cresceu ou diminuiu?
Aprender ou não aprender? Aprender. O Joel aprendeu. O Joel cresceu em entendimento com Deus. E é interessante que tudo aquilo que Jó, por causa daquela tribulação, Jó perdeu, Deus depois deu multiplicadamente para Jó. Amém, pessoal? Então, com Deus, preste atenção. Não importa a situação que você esteja passando ou que você venha passar, ainda que você tenha perdido ou venha perder alguma coisa por causa dessa tribulação, você pode ter certeza de uma coisa no seu coração: Deus não vai deixar perdido aquilo. Deus vai te dar em dobro aquilo que você perdeu. Amém, pessoal? Então, pastor, o que Jesus falou sobre tribulação? Você conhece João 16:33? João 16:33 diz o que, pessoal? Jesus fala assim: muitas são as aflições, ou poucas são. Porque ele vira e fala assim: ó, no mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo. Muita gente cita esse versículo, mas às vezes esquece da primeira parte desse versículo. Lá diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim, Jesus, tenhais paz. O que Jesus quis dizer com isso, irmão? Ele quis dizer que, por maior que seja a luta que alguém venha passar, esta luta não pode tirar a paz da pessoa. Se é a luta, se a dificuldade está tirando a tua paz, você precisa ainda entender que o plano de Deus com isso tudo não é fazer você sofrer. Se Deus permitir essa tribulação, Deus quer que você cresça, Deus quer que você vença. E hoje nós vamos ver aqui, pessoal, 3 coisas que precisam ser superadas para que possamos vencer. Eu gostaria de comentar com você. Abra lá, por favor, sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. 1 Samuel é o Antigo Testamento, né? Estávamos no Novo, agora você volta lá no Antigo, bem lá no início também. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 8. Todos nós sabemos que 1 Samuel 17 fala sobre Davi e Golias. E já ouvimos inúmeras mensagens sobre Davi e Golias, aprendemos bastante, né? Até mesmo aqui na igreja. Mas Deus, ele sempre tem coisa nova para a gente. E dentro daquilo que eu quero falar para você, nós vamos usar a experiência que Davi teve. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Quem achou, diga graças a Deus. Antes de lermos, pessoal, olha para cá, presta atenção. Para nós vencermos as tribulações da vida, é preciso que nós venhamos a entender que tem 3 coisas, 3 poderes que precisam ser superados por nós. Se não superarmos essas 3 coisas, ou até mesmo uma delas, com certeza não venceremos a tribulação. E a primeira coisa, se você tiver caneta e quiser anotar, o primeiro poder que precisamos superar, passar por ele, vencer esse poder, é o poder da palavra negativa. Se você quiser anotar, anote. Primeiro poder que precisamos superar chama-se poder da palavra negativa, ou palavra de derrota. Pronto, anotar? Olha aqui agora, pastor. Por que, pastor? Precisamos superar isso.
Porque a palavra, irmão, a própria palavra de Deus diz que a nossa palavra, ela tem o quê? Ela tem o quê? Poder. Poder. Para abençoar ou para amaldiçoar. Com uma palavra você derruba alguém, e com uma palavra você levanta o quê? Alguém. Então, quando nós enfrentamos tribulações, é normal que o diabo use pessoas para trazerem até nós palavras de vitória. Não, de quê? derrota. De derrota. A gente vai ver isso aqui. Aqui, irmãos, nessa passagem bíblica, o exército dos filisteus acharam um homem lá gigante, chamado Golias. Esse homem, ele era o homem mais alto que havia naquela época. Esse homem, ele era preparado em guerra, e esse homem era soldado dos filisteus. Então chegou aqui nesse momento, estava de um lado os filisteus e esse gigante, e do outro lado Saul, que era rei de Israel, e o povo de Israel. O povo de quem? De Deus. Pois bem, este gigante vira no versículo 8 e diz: e parou e chamou as companhias de Israel. E ele fez o que, pessoal? E disse: o gigante fez o que? Ele falou. Ele enviou uma palavra. E essa palavra, será que foi boa? Olha o que ele disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Essa palavra que o povo de Deus recebeu foi uma palavra boa ou má? Má. E será que eles souberam lidar com essa palavra? Será que você, ou você que está em casa, você verdadeiramente está sabendo lidar com as palavras ruins que vêm até a sua vida? Irmãos, não vão faltar pessoas, como eu disse, pessoas que vão chegar para a gente no momento difícil, no momento de tribulação, no momento de luta, de aflição. Não vão faltar pessoas que vão ser usadas pelo demônio. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que as pessoas falam. Às vezes a gente está passando uma situação difícil e chega alguém, às vezes até muito próximo da nossa família, vizinho, colega de trabalho, fica até de boca aberta agora, às vezes até dentro da onde? Da igreja. É comum que chegue alguém às vezes e fale assim: ó, olha, eu não quero te apavorar não, mas fulano passou por isso e não deu muito certo. Às vezes o diagnóstico de quem? O médico. Aí pessoal, não quero te apavorar não, o meu cunhado teve isso e não resistiu. Essa palavra, irmão, se nós quisermos vencer esta tribulação, seja doença, seja qualquer um, não podemos aceitar esse tipo de palavra. Amém, pessoal? Pastor, o que nós devemos falar? Tudo aquilo, irmãos, que vem do inferno, entenda bem, seja quem for, se te dá uma palavra de derrota, uma palavra de dúvida, uma palavra de incerteza, uma palavra de desânimo, esta palavra está vindo do inferno. E toda palavra que vem do inferno precisa ser combatida com a palavra de quem? Deus. Por exemplo, ó, quero te desanimar não, mas você vai conseguir. Eu já consegui no nome de Jesus.
A palavra do meu Deus diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para ele. A palavra do meu Deus diz que operando ele não há quem possa impedir. É nessa palavra que eu estou. Amém, pessoal? Tem que combater. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar dentro de onde? Dentro do coração, irmão. Agora a gente vê às vezes cristão que recebe uma palavra como essa e começa a alimentar. Como assim, pastor? E mas como que aconteceu lá com o teu cunhado? Eu quero lá saber como vai ser o cunhado, irmão. Você está entendendo? Quem está entendendo, pastor? Eu quero saber, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não há doença, que não há enfermidade, não há problema que Deus não possa resolver. Então por que eu vou estar dando ouvido à pessoa que está falando, até mesmo usada pelo diabo? Olha, isso não vai dar certo. Olha, isso não vai adiantar não. Vamos ter que repreender. Amém? Essa palavra de derrota, você tem que aprender a superar essa palavra. Não ficar batido. Eu conheço gente que estava caminhando com Jesus, recebeu palavra dessa aí, meu irmão, que desanda. Aí quem cresce? Ninguém. Segunda coisa, segundo poder que precisamos superar, se você quiser anotar, anote, é o poder da aparência. Eu fico imaginando o povo lá de Israel, quando olharam para o outro lado, viram o exército dos filisteus, e no meio daquele exército, à frente daquele exército, aquele gigante enorme. Golias, irmãos, ele media exatamente 2,75 metros de altura. Baixinho, não? Quase 3 metros de altura. Imagina o povo lá, tremendo, joelho batendo. Aí um devia comentar com o outro: rapaz, olha o tamanho da mão do homem. Rapaz, olha só a couraça, a armadura daquele homem. Sabe o que dizem os historiadores? Só aquela couraça do gigante, a armadura do gigante, pesava, sabe quanto? 70 quilos. Tinha vários soldados lá de Israel que tinham esse peso. Ou seja, só a couraça que o gigante carregava era o peso do homem. Davi então nem se fala, porque Davi era o que, pessoal? Era garoto. E de certa forma, quando Davi chegou lá, viu aquela situação, o Davi começou a ouvir o que? Aquilo que eles estavam falando. Primeiro Davi ouviu aquilo que o gigante falou, a palavra de derrota. Depois Davi começou a ouvir aquelas pessoas que estavam olhando, não para a aparência de quem? De quem, pessoal? De Deus, mas para a aparência daquele gigante. O gigante representava o problema. E eles estavam comentando: não vamos conseguir nada não. É melhor o rei nem tentar ir. Sim ou não, pessoal? Só que Davi deu ouvido a isso? Davi não deu ouvido a isso. Hoje o mal de muita pessoa, muitas são as pessoas que têm esse mal. Quando se levanta uma tribulação, ela se deixa levar pela aparência daquilo. Você já viu aquele ditado que tem pessoas que fazem tempestade aonde, pessoal? Por maior que seja o problema, guarde isso que eu vou lhe falar nesta manhã. Por maior que seja o problema, aquele que é de Jesus, se der valor àquele problema, ele está fazendo tempestade no altar. Como só afirma isso, pastor? Meu irmão, porque todos os problemas são nada diante do Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Mas às vezes não entendemos isso. Às vezes esquecemos de olhar para Deus e ficamos olhando para o quê? Para a dificuldade, para o problema. E quem fica olhando para o problema, irmão, fica parado, não vai adiante. Quem fica olhando para aquela doença não vai ser curado. Amém, pessoal?
Nós precisamos entender, superar isso. Supere a aparência. Aquele que observa a aparência das coisas, essa pessoa é levada a fazer comparações. Eu creio que muitos soldados lá começaram a se comparar. Olha só, ele é preparado em guerra desde a mocidade. Eu não sou nada. Ele é grandão, eu sou o quê? Eu sou pequeno. Ele é forte, eu sou o quê? Enquanto o cristão fala a mesma coisa hoje, irmão. Quando o cristão, ao invés de exaltar e verdadeiramente elogiar a Deus, fica exaltando a doença, fica exaltando o problema. Tem gente que sente mais prazer em falar do problema do que falar que Deus tem a solução para o problema. E aí está sendo a causa da derrota dela. Por isso tem pessoas que passam, ficam na igreja e não conseguem, meu irmão, crescer, não conseguem ser curada, não conseguem verdadeiramente prosperar, não conseguem ver resultado. Você lembra aquela palavra aonde o profeta diz assim: há de se ver diferença entre aquele que serve a Deus e o que não? Servir a Deus é só estar na igreja? Não. O que é servir a Deus? É servir a sua? É servir a sua. Em outras palavras, é levar aquilo que Deus falou a sério. Não tem cristão que parece que faz brincadeira com Deus, irmão. Deus fala uma coisa e ele bate na terra e fala outra. Deus manda fazer uma coisa e ele continua fazendo outra. Está cheio de gente assim. Mas por quê? Tem parado e tem ficado olhando para onde? Para a aparência das coisas. O segundo poder que precisa ser vencido: poder da aparência. O terceiro poder que precisamos vencer, anote aí, chama-se o poder dos desafios. Ué, pastor, mas a gente tem que superar isso? Nós não temos que ser pessoas de desafio? Eu não estou falando disso. Olha o versículo 10. Você vai entender. Disse mais o filisteu: hoje faço o quê? Quem estava desafiando? O gigante. Quem estava sendo desafiado? O povo de quem? Amém? Não são desafios que você verdadeiramente você lança, mas sim desafios que você sofre. Eu não sei se você sabe, irmão, mas quando o diabo traz uma má notícia sobre a nossa vida, ele está o quê? Nos desafiando. Como em outras palavras, ele dissesse assim: agora eu quero ver se você é de Deus mesmo. Agora eu quero ver se você tem fé mesmo para ser curado. Amém? Ele está desafiando. Tem pessoas que quando enfrentam desafios, ela faz que nem o povo de Israel. Olha aqui, vamos continuar lendo. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, ou seja, os exércitos de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Olha o resultado do povo, versículo 11. Ouvindo então Saul era quem, pessoal? Era o rei, era o responsável por aquele povo, e todo Israel, essas palavras dos filisteus, o que aconteceu? Espantaram-se e temeram muito. Olha para cá. Seja sincero. Hoje, com a maioria das pessoas, é diferente do que aconteceu lá? Qual é a primeira, como eu posso dizer assim, a primeira reação de muito cristão hoje, quando recebe uma má notícia, quando enfrenta um problema? Ele faz o quê? Ele fica espantado, ele fica com medo.
Sabe de uma coisa, irmão? Isso que eu vou falar agora, mais os irmãos aí que vão captar melhor. E algumas irmãs também que de repente gostam de futebol. No futebol acontece de tal maneira: um time enfrenta o outro time, estão lá jogando. Às vezes acontece no futebol de um time ficar com medo de quem? E eles fazem o quê? Eles recuam. No futebol assim. Os irmãos que conhecem futebol sabem que é assim. Com Jair, com Santos, com Bela, sabe disso. E quando o outro time recua, o que o time adversário faz? Recua também? Ele parte para onde, pessoal? Ele parte para cima. Ele começa a sufocar. No mundo espiritual hoje, preste atenção, é a mesma coisa. Quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta uma luta, e você teme, e você recua, você dá força ao teu adversário. Vai aumentar a situação. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Meu irmão, se você está sofrendo, ou quando você sofrer um desafio de Satanás, o que você deve fazer? Parta para cima desse desafio, enfrente esse desafio em nome do Senhor Jesus. Porque afinal de contas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está dentro de você. Não é aquele que está no mundo, não é aquele que está trazendo essa má notícia, meu irmão. Maior é aquele que habita dentro de nós. Isso não é palavra para simplesmente ser lida e depois esquecida. Não, isso é palavra para ser vivida. Deus quer que vivamos essa palavra. Deus quer que venhamos a acreditar que Ele é maior do que tudo, e Ele está verdadeiramente dentro de nós, meu irmão. Ele quer que você acredite nisso. O Davi vendo aquilo tudo, irmão. Qual foi a atitude de Davi? A atitude de Davi, irmão, é a atitude que eu e você precisamos tomar também. O gigante desafiou. E preste atenção, quando Davi chegou para o rei e falou assim: olha, quem é essa figuraça aí? Quem é esse circunciso? Quem é esse bobão grande aí? Esse bobo, esse bonecão do posto aí? Quem é ele? Perto do Senhor dos Exércitos. Eu vou enfrentar. Sabe o que ele ouviu do próprio rei? Não, de forma alguma. Você vai, não. Ele é um homem preparado em guerra. O que o Saul fez com ele? O Saul estava dando uma palavra de derrota, palavra negativa. O Saul estava fazendo Davi olhar para quê? Para a aparência do gigante. Mas o Davi não quis fazer nada daquilo. O Davi falou para ele: ó, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, tá? E apareceu o urso, depois apareceu o leão. Aí tentou abocanhou a ovelha, e eu peguei, lutei com ele, eu rasguei o urso, eu rasguei o leão, mas não levou a ovelha. Amém? Aí ele disse ainda mais para o rei: ô rei, e fique sabendo, Senhor, que da mesma forma vai ser com esse circunciso aí. Eu vou rasgar ele também. Amém, pessoal? Olha a certeza do coração. Ele escutou a palavra negativa? Não. Ele olhou para a aparência do gigante? Não, porque se ele olhasse, ele saia correndo. Ele confiou na palavra de quem? De Deus. E olha o que ele falou para o gigante no versículo 45. O povo, os soldados todos de Israel, tremendo, com medo. Aquele que tem medo do problema, irmãos, não confia em Deus. Sim ou não? Eu falei besteira.
Aquele que confia em Deus, meu irmão, não vai ter medo de problema, não vai ter medo de doença, não vai ter medo de dificuldade. O Davi perante aquele gigante de 2,75 metros, só a armadura do gigante pesava mais do que Davi. O Davi vira para ele e Davi diz: Davi, porém, disse ao gigante, ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Diga graças a Deus, meu irmão. E Davi fala mais: hoje mesmo, não é amanhã não, gigante, não é semana que vem não, não é na campanha tal não, não é depois de passar a campanha de 7 semanas não, gigante, é hoje, é agora. O Senhor te entregará na minha mão, aleluia, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e a bestas da fera da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu irmão, você crê nessa palavra? Você pode aplaudir mesmo, glorifica Ele. E da mesma forma, preste atenção que eu vou falar e eu encerro a palavra aqui. Da mesma forma, hoje veio um diagnóstico médico, veio uma notícia do seu filho, da sua filha, veio uma aparência estranha dentro do teu casamento, veio uma aparência estranha na sua vida financeira, no seu comércio. Meu irmão, faça essa declaração diante de Deus e na cara do diabo: o diabo, hoje mesmo eu já venci essa situação, e todas as pessoas que me deram palavra de derrota, que caçoaram de mim, que zombaram do meu Deus, vão saber que há Deus na minha vida. E você pode aplaudir Jesus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu creio que a partir de hoje você pode enxergar as coisas com outros olhos. A situação difícil veio. Deus permitiu. É para que você vença. Agora, a única maneira de você vencer é superando o poder da palavra negativa, o poder da aparência e o poder dos desafios. Vença em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, pessoal. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a presença desse Deus que é maravilhoso. E sabe por que Jesus falou que a tribulação não pode tirar a tua paz? Porque Ele consola você, Ele te ajuda. De repente você, em situações que você esteja passando ou venha passar, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai ter ninguém para te estender as mãos. Mas a certeza dentro do teu coração desse Deus que é grande, Ele vai estar falando para você: olha, eu não te abandonei, eu estou do teu lado. E se você crê em mim, você vai vencer todas essas batalhas. Aleluia. Vamos buscar esse Deus maravilhoso. Levante tuas mãos para Ele, meu querido. Oh Jesus, te agradecemos por essa palavra, Pai. Porque quantas pessoas, meu Deus, estão sendo derrotadas pelas situações da vida, pelas tribulações da vida, Pai, porque não têm escutado a tua palavra. Quantas pessoas, oh Deus, hoje poderiam estar na tua casa, mas preferiram estar em qualquer outro lugar, Jesus. Mas como o Senhor mesmo diz, muitos são chamados, muitos serão chamados, e poucos serão e são os escolhidos. E o escolhido é aquele que escolhe, meu Deus, andar com o Senhor. O escolhido é aquele que escolhe, meu Pai, estar nos teus átrios. Como Davi, certa vez, por várias vezes, Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, Davi tinha prazer de estar na casa de Deus, porque a força de
de Davi, a força que Davi tinha, que venceu aquele gigante, meu irmão, era a força de Deus. Ele sabia que era de Deus, então ele sabia que precisava buscar a Deus. E Davi, a oportunidade que ele tinha, ele estava na casa de Deus, aprendendo a palavra, porque a palavra fortalecia ele, a palavra dava direção a ele. Por isso que certa vez ele disse: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Esconda a palavra de Deus no teu coração, meu irmão. Esconda a palavra de Deus no teu coração, minha irmã. Porque no dia da tribulação, no dia da angústia, essa palavra, essas palavras que você tem recebido, essas palavras, Jesus falou que são vida, são cura, são libertação, são bênçãos liberadas para a tua família, para o teu casamento, para a tua vida financeira, para o teu comércio. Aleluia. Queremos a tua presença, Senhor. Venha, venha, Espírito Santo. Isso, meu irmão, começa a buscar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus começa agora, meu irmão, a pairar sobre a tua vida. Ele te abraça. De repente você entrou aqui hoje passando por uma tribulação, por uma angústia, por uma situação difícil, mas Deus, ele falou no teu coração hoje: continue em frente, siga, porque eu sou contigo. Nada vai prosperar contra a tua vida, porque eu sou o teu Deus, eu sou o seu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso Deus, nós queremos a tua presença mais do que tudo na nossa vida, Senhor. E quando falamos que abrimos mão de tudo para estar contigo, é verdade no nosso coração, Pai. Porque para mim, eu falo por mim, não existe nada melhor do que estar aqui na tua casa no domingo para te buscar. Não existe, meu Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar agora, fazendo qualquer outra coisa, mas nada se compara a estar na tua presença, estar na tua casa. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a presença de Deus Santa, majestosa. Oh, te glorificamos, te exaltamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, para te adorar, Senhor, a tua presença, Senhor, que está. A tua presença é tudo para mim, Pai. Sinta essa presença de Deus. Sinta essa presença de Deus gloriosa que te cura, que te sara. Aleluia. Declare: em tua presença eu quero estar. Eu quero estar. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, ao seu
seja curado em nome de Jesus. Amém. Não é amanhã, não é depois de uma campanha de 7 semanas. Hoje, seja curado. Receba o melhor de Deus para a sua vida. Receba o melhor de Deus para a sua prosperidade. Amém? Vamos assentar. Glória a Deus.